a minha esposa, ela tem um amigo, né? Isso faz algum tempo. E ele tentou se suicidar algumas vezes. Eu não vou citar o nome, ele é francês, então provavelmente ele não vai estar, ele não entende português, provavelmente não vai estar assistindo essa live, mas de toda maneira eu não vou citar o nome dele e vou ser bem discreto aqui. Mas ele é cristão, né? Ele frequentava a igreja, mas ele tinha um problema com a homossexualidade, né? Então, como às vezes na igreja ele tinha dificuldade, porque tem um aspecto do pecado, um aspecto, né, de um certo ambiente, né, e ele não, ele tinha assim a questão de se demonstrar ou falar sobre isso com alguém, então ele acabava se isolando. E às vezes algumas decepções amorosas que ele teve, né, ele não tinha dificuldade para poder conversar com isso, porque as pessoas que ele conhecia eram pessoas da igreja, eram crentes, né, falar, pô, se eu falar isso com alguém, né, como é que a pessoa vai fazer? Como é que vai acontecer? Então, às vezes, ele falava com alguém, mas ele falava, eu conheci uma mulher e tal, não sei o quê, uma moça, né, mas na verdade não era uma moça, né, era um rapaz e tal. E ele tentou se suicidar, mas o interessante é que ele tentou se suicidar com medicamentos, tomando vários medicamentos, mas assim, é uma maneira de pedir socorro, né? Então, às vezes, algumas tentativas de suicídio frustradas, né? Às vezes a pessoa até ela faz isso, mas ela faz de uma maneira até frustrada. Por quê? Porque é uma maneira dela pedir socorro, né? Uma maneira dela pedir ajuda, né? E aí aonde entra, né, com essa questão aí da gente estar mais aberto, né? E às vezes a gente fica tão fechado na nossa visão, né, na nossa compreensão das coisas, que às vezes a gente não acaba dando abertura, né, para poder ouvir as pessoas, às vezes até irmãos da igreja. Às vezes as pessoas ficam com medo de se sentirem julgadas, né, por alguma coisa que elas fizeram, uma coisa que elas pensam, e aí elas acabam se fechando nelas mesmas. E aí ela começa a ter aquela vergonha, né? Aquela la honte, né? Como a gente fala em francês, e ela fica com receio de poder compartilhar com outras pessoas, e aí aonde entra, né? Esse ponto aí de a gente poder ouvir. E graças a Deus, né? Graças a Deus ele está bem, né? Ele acabou saindo da igreja, ele acabou buscando, virando aí, né? Buscando a sua expressar da maneira que ele se sente. Mas o ponto é que isso acontece muito nas igrejas, né? E como dissemos aqui, né? Por várias razões, né? Temos questões de bullying, questão às vezes de alguém de confiança para poder compartilhar. E o suicídio é algo muito sério, que alguém às vezes fala com você, diz para você, poxa, eu tô aí com, sabe, com aquela conversa meio esquisita. Seja atento, né? Não deixa isso, porque às vezes a gente fala, isso é isso é frescura, né? Isso aí não, é importante ouvir, às vezes é até importante conversar para essa pessoa, ver um médico, um psiquiatra, né, um psicólogo, para poder ajudar ela, porque às vezes a gente não pode, a gente pensa, eu vou ajudar essa pessoa da melhor maneira possível, e às vezes nós não somos psiquiatras, nós não somos psicólogo, né? E às vezes nós temos limites. Eu sou pastor, mas eu tenho limite também como pastor, né? Então, às vezes também a gente tem que ver, tem um aspecto espiritual, importantíssimo, mas também tem um aspecto da medicina e a gente não pode negligenciar, a gente não pode negar isso.